A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus a todos, amém? A Ele seja toda a honra, glória, louvor e adoração por todo Senhor. Como eu costumo orar, se há uma pessoa aqui entre nós que é digna dessa adoração é o Senhor Jesus, aquele que reina para todo sempre. Eu gostaria que a igreja pudesse abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 14. No Evangelho de João, capítulo 14. Esse é um momento que para muitos é um momento que as pernas travam. A palavra às vezes não vem à boca, dá um embrulho no estômago. Mas é para que todos nós possam saber que é o Senhor que age. Porque se dependêssemos de nós, não fluiria. Mas é o Senhor que faz a sua obra. E essa é a minha oração essa noite, que o Senhor possa, por meio desse ser que aqui está a nos falar, possa trazer uma palavra para as nossas vidas, ao nosso coração, sem exceção. Possa ser uma palavra gostosa, saborosa e que se encaixe, porque esse é o poder do Evangelho, de ir ao nosso coração, de transformar aquilo que não estava aos moldes à vontade do Senhor, no reto caminho em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu queria ler com os irmãos João capítulo 14, a partir do versículo 1. Todos encontraram, amém? Amém. Muito conhecido entre nós. E assim diz a palavra do Senhor: não permitais que o vosso coração se preocupe, ou não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei para mim, a fim de que onde eu esteja, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor maravilhoso Deus, nós queremos primeiramente te render toda a honra e toda a glória. Que o Senhor tenha recebido os nossos louvores, Senhor, a nossa adoração, e ao chegar o momento de falar, Senhor Deus, aos nossos corações. E humildemente pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, possa ser pregada e fazer morada em cada coraçãozinho aqui essa noite. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te oro, juntamente com os meus irmãos aqui essa noite. Amém. Amém? Não se turbe o vosso coração. É interessante que durante toda a história do povo de Deus, momentos de perturbação não foi o que faltou. Momentos de angústia era sempre notório, visível. Dor, pranto. Desde sempre, lá os israelitas, sofrimentos absurdos, na mão tiranas de imperadores, governadores e senhores, oprimindo um povo. E assim não foi difícil, não foi diferente com o povo judeu, quando ali estabeleceu o Império Romano, que avassalava tudo que via pela frente. E Jesus aqui
ele se apresentando diante da tal situação, ele fala para os seus discípulos ali, fala, olha, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Uma religião já totalmente defasada, onde aquele amor, aquele prazer pela palavra do Senhor já estava distante. Como bem falei aqui, um império que subjugava e tirava até o que não tinha, opressor. E a vinda do Messias ainda não tinha chegado, aparentemente, para eles. E Jesus falando, não se turbe o vosso coração. E momentos antes, no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus ele vai ensinar um dos momentos mais lindos que eu já pude ler nas Escrituras, na qual Jesus ele se cinge, se despe de suas vestes, pega um balde d'água, uma toalhinha, coloca na cintura e vai em encontro daqueles discípulos e começa a lavar os pezinhos deles. Não um pezinho hidratado, com os melhores aromas da sua época, mas pé sujo de barro, impregnado pelo suor de caminhadas, grude. E Jesus ali vai fazer um serviço que era concebido a escravos, a senhores. Ou quando um grande senhor, ele tinha uma pessoa que ele tinha grande apreço, ele mesmo queria fazer isso com as suas próprias mãos. E Jesus começa a lavar os pés deles, de um por um. E naquela mesma noite, um se levanta contra ele e ele diz, vai me trair. E o outro também o negaria 3 vezes. E mediante toda essa situação, Jesus olha para eles e fala, não se turbe o vosso coração. Não foi do nada. Jesus estava se despedindo. Horas depois, Jesus ia enfrentar a cruz. Momentos depois, Jesus ia enfrentar a cruz. E em meio a toda essa situação, Jesus fala, olha, não se turbe o vosso coração. Jesus poderia estar como lá, em alguns dos evangelhos vão citar, lá no Getsemane, ele diz, olha, minha alma está angustiadamente depressiva, em alguns textos. E ele pede para que se passe naquele momento o cálice, aquela hora. Mas Jesus ali, ao olhar para os céus, ele olha e fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também no Pai. E essa é a primeira lição que eu gostaria essa noite de compartilhar com a igreja. A frase, aquilo que Jesus estava ali a ensinar e falar a cada um. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E quando ele fala, credes em Deus e crede também em mim, eu queria fazer aqui 2 situações. Quando ele fala, credes em Deus, ele queria lembrar àqueles tudo que Deus tinha feito outrora, desde libertações passadas, a promessa que ele fizera a Abraão, sai da tua terra, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Da libertação do povo egípcio, o povo judeu saindo do cativo egípcio, com mão forte o Senhor o tirara de lá. Grandes prodígios e sinais eram feitos, e Deus estava com o seu povo todos os dias. Da mesma forma como os nossos pais creram e passaram pelo deserto, creiam em Deus, mas também creiam em mim. Porque a partir de agora eu também assumo a responsabilidade de estar convosco todos os dias. De estar com vocês também todos os dias. Não os permitam com as adversidades da vida, tais situações que posteriormente iria acontecer,
Jesus já anunciando anteriormente, fala: não se turbe o vosso coração, continuem firmes, perseverantes, com a fé dos vossos pais, não daqueles que no meio do caminho se afastaram e ficaram lá no deserto, mas daquele que em meio a toda a luta que foi proposta, creram que Deus estava presente. E é por isso que ele fala: olha, não se turbe, creia em Deus. Qual é a dificuldade? Qual é a luta? Nós temos todos os exemplos possíveis em crer e saber que Deus está conosco. E ele fala: crede em Deus, creia também em mim, porque já já Jesus iria para a cruz. Mas creiam em mim, creiam em mim. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele sabia, todo bom judeu tinha a esperança de ser arrancado daquela situação horrível que eles viviam. E Jesus vem falando: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não diria a vocês. Eu vou para lá preparar essas moradas, para que onde eu esteja, estejais vós também. E essa é uma lição que Jesus diz, que a morada é para todos nós. Amém? Em meio à nossa luta, à nossa dor, há morada para nós. Há um novo céu, uma nova terra. A nos espera. A nossa espera. E a nossa alma almeja por isso. Certa vez um filho de um pastor presbiteriano, ele chega para o pai dele e pergunta: o que o senhor tem a dizer do senhor mesmo, pai? Da sua vida. 85 anos o senhor tinha. E ele fala: passou tão rápido. Passa tão rápido. Porque chega determinado tempo da nossa vida que as pernas já não têm o mesmo vigor, nem os braços os mesmos entusiasmos. O corpo fica cansado, mas a nossa alma, o nosso espírito quer mais. E ele sabe que vai ter mais. Nós sabemos que vai ter mais. Mas o nosso coração, como Jesus aqui está a ensinar, precisa estar calmo. Não vemos a nos turbar. Palavra às vezes difícil, né, de viver. Quem não se abala em um momento de dor, quem não chora, quem não pranteia. Mas é interessante que em toda essa situação, todas essas situações humanas, essas emoções, essas fragilidades que ainda estão marcadas no nosso corpo, se tornam normal. E por meio da esperança que Ele nos dá, nós temos força por meio dele para passar por meio dessas adversidades e saber: olha, a minha pátria é lá e é para lá que eu vou. Tudo isso aqui vai passar. Há uma morada, onde a palavra de Deus diz que as ruas são de ouro, palácios lindos, maravilhosos. Para mim já serviria se fosse uma casinha simples. Mas aquela linguagem que João vai expressar em Apocalipse é para dizer: olha, vai valer a pena tudo isso. Valerá a pena tudo isso. Paulo vai falar algo assim que eu acho assim: meu Deus, precisamos aprender a viver dessa forma, como ele diz que toda a dificuldade que ele passou não se torna nada perante aquilo, o peso de glória que em Cristo Jesus nos foi revelado. E é para lá que nós vamos. Um novo céu e uma nova terra.
porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, Jesus não teria dito. Ele foi preparar lugar, para que onde Ele esteja, estejais nós também. É difícil de compreender uma palavra dessa? Não! Mas é em meio àqueles abalos, como outra vez, falando aqui daqueles homens que estavam no caminho, que ficaram abalados por tudo que aconteceram, as lutas, Jesus crucificado, estavam regressando à sua cidade, e Jesus aparece no meio deles e lembra tudo o que estava acontecendo. E a última notícia não era que Jesus tinha morrido, mas a boa notícia que ali eles estavam atrasados era de que Jesus ressuscitou. Essa sim era a boa notícia. E essa é uma boa notícia para nós hoje, para nós amanhã e até a volta de Cristo Jesus nosso Senhor. Porque Ele vai voltar para nos buscar, para que onde Ele esteja, estejais nós também, disse o nosso Senhor Jesus. É interessante que Jesus ele fala, olha, é um novo lar. Mas esse novo lar requer que nós venhamos a compreender, quando Ele diz que eu vou preparar esse lugar, e na saída da sua crucificação, ali na morte, lá na cruz, Jesus, Ele abre os cadeados dos céus. Paulo disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo disse que nós estávamos separados de Deus e éramos inimigos de Deus, e nós não tínhamos esse acesso a essa casa. Mas Jesus disse que iria abrir essas portas para nós e preparar esse lugar. Que maravilha! Glória a Deus! Que nós não merecíamos, essa é a verdade. Nós não merecíamos. Éramos injustos. Éramos cruéis. O profeta Ezequiel disse que o melhor de nós apanhava o irmão com a rede e vendia como escravo. O melhorzinho de nós. Mas olhando a nossa fragilidade, a nossa luta e a nossa dor, Ele se entregou e ainda pede para que a gente não se turbe o coração. Creia nele. Creia no Pai. Essa é a verdade. E não estaremos lá como visitantes, mas como os filhos de Deus. E no meio dessa situação, Jesus apresentando uma nova morada. Quem é que não gostaria de sair daquela situação de dificuldade e ir para um canto onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais essas lutas que só faltam acabar? Aí surge quando Jesus fala, olha, vós sabeis o caminho, e se levanta Tomé. Mas como saberemos o caminho? E Jesus diz, com uma outra lição para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, levará a Deus nas vossas vidas. Ninguém. E o interessante é que todas as vezes a gente escuta essa palavra, e eu espero que, por mais que venha falar algo da mesma coisa, possa produzir algo novo na sua vida, como produz na minha vida. E eu entendo aqui que esse caminho, quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele não é uma porta, ele não é um chão de trilho. Esse caminho não é uma ponte. Esse caminho é um relacionamento pessoal com Ele, onde
Ele segura as nossas mãos e nos conduz até esse lugar. Esse caminho é um relacionamento pessoal com o Senhor. É um relacionamento íntimo. Que em meio à nossa caminhada a gente vai aprendendo dele. Vai vendo que ele é manso. Que ele é humilde de coração. Que ele é cheio de amor, cheio de graça. Cheio de misericórdia. Esse é o caminho. Eu sou o caminho. Diferente de um caminho que leva à praia. Existem vários caminhos que podem levar à praia. Mas em Jesus, aos céus, somente Ele. Não era um caminho que os romanos estavam trilhando como estradas, abrindo e promovendo grandes benefícios. Mas Ele está falando, olha, eu sou o caminho que vai levar vocês até o Pai. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A terra prometida, na qual Deus falara outrora, ela se torna apenas uma sombra daquilo que em Cristo é nos dado. E agora, nesse momento, está oferecido a todo aquele que nele crê um novo céu, uma nova terra. E ele diz, olha, eu sou o único caminho que levará vocês até o Pai. E não como bastasse ser somente o único caminho, ele fala, eu sou a verdade. Porque eles sabiam que a palavra do soberano de sua época era decreto. E lá era a sua verdade. Como a verdade dos fariseus era também hipócritas e mentirosas. Dos saduceus, dos escribas, dos mestres da lei, enfim. Em quem acreditar, Jesus? E ele fala, eu sou a verdade. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. E eu queria que você abrisse comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. O caminho é um relacionamento pessoal com Jesus. A verdade é a absolutização de que Jesus é fiel e justo. A vida é a concretização de quem anda no caminho da verdade nele. Como vida abundante, é nos promovido isso aqui, que o apóstolo Paulo, aos irmãos na Galácia, aqui vai instruir com frutos do Espírito Santo. O versículo 22 diz que é amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas, contra essas virtudes, não há lei que oprima e subjuga. E essa é a vida. Que nele, a cada dia, a cada decorrer, a cada caminhada, nós estamos aprendendo a ser mais amorosos, a sermos mais mansos, a termos mais domínio, a termos mais bondade, a termos um coração mais mole, mais quebrantado. E esse que aqui vos escreve em João, um dia foi um homem durão e malvado nas suas palavras. Quando Jesus os instrui a ir pregar pelas aldeias, em circunvizinhanças, eles voltam e falam, olha Jesus, olha mestre, eles não quiseram ouvir a palavra que o Senhor nos anunciou, vamos orar e que desça fogo do céu sobre eles. Mas Jesus não, o Filho do Homem não veio matar o perdido, ele veio salvar os perdidos. E esse mesmo João que um dia pediu que caísse fogo do céu e consumisse aquele povo, já velhinho, escrevendo aos irmãos, ele fala, filhinhas, se pecarmos, vós tendes um advogado junto com o Pai. Aprendeu a ser mais misericordioso,
bondoso, cheio de graça, porque eles compreenderam que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida que promove tudo isso em nós, nos corações daqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. E essa é a palavra, uma palavra simples, porém que seja de grande eficácia em nossos corações, para que no decorrer da nossa caminhada, não como muitos, que infelizmente ficaram no meio do deserto, porém outros chegaram à terra prometida, e muitos outros ainda, como diz em Apocalipse capítulo 9, na qual aquela visão que João teve, que era uma multidão de multidões, que não se podia contar, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, glorificando ao Senhor e dando paz ao Cordeiro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu queria que a igreja ficasse de pé nessa noite, nesse momento. E a palavra é essa: que Deus é amor e que os seus o adorem em espírito e em verdade. E aqui em João, capítulo 13, eu queria finalizar com um ensinamento que Jesus, momentos antes de ser traído e de ir para a cruz, ele deixa para aqueles que estavam com ele, depois dos lava-pés. Ele diz no versículo 34, no capítulo 13: um novo mandamento eu vos dou. Por que um novo mandamento? Porque antigamente vivia-se sobre um código de que era olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido, e assim era. Mas Jesus ele nos dá um novo mandamento, para que esse tipo de ensino possa ser aniquilado e que o dele pudesse prevalecer em nosso coração. E ele diz: olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. E através desse testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Amém. Louvado seja o nome de nosso Deus.